Voltamos com a notícia de frente. Agora vamos falar sobre a decisão do ministro Edson Fachin. A gente vai conversar via internet com um advogado especialista em direito eleitoral, que é o Lenine Póvoas, sobre a decisão então do ministro que anulou todas as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente volta a ser elegível, ou seja, ele pode se candidatar em 2022. Vamos conversar agora via internet com o Dr. Lenine Póvoas, ele está aqui com a gente. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, bom dia, Carlos. Doutor Lenine, eu falei agora no início que com a decisão o ex-presidente volta a ser elegível, né, para 2022. Só que essa decisão pode mudar? É uma decisão só do Edson Fachin. Os outros colegas, os outros ministros podem pensar diferente, podem decidir diferente, doutor? Exatamente, Nayara. O que impede ou impedia até ontem o ex-presidente Lula a ser candidato é o fato dele ter algumas condenações. Veio o ministro Edson Fachin e numa decisão singular, isto é, monocrática, ele entendeu que todas essas condenações deveriam ser anuladas. Evidentemente que vai ser apresentado recurso para a turma do STF e os demais ministros podem entender de maneira diferente e, consequentemente, alterar o entendimento do ministro Edson Fachin. Por favor, vocês. Agora, essa questão aí do ex-presidente Lula, para a sociedade, não é, doutor Lenine, fica uma questão assim, difícil de entender, né? Quer dizer, tinha lá uma quadrilha, foi denunciada pelo Ministério Público Federal, aí de repente, 4, 5 anos depois, voltam atrás e anulam todas as condenações. Como é que é isso, hein? Como é que se explica isso, né? Uma quadrilha pode roubar Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, fundos de pensão, mas explica isso melhor. Não é qualquer juiz que pode mandar essas pessoas para a cadeia, não é isso? Olha, Lúcio, realmente é um pouco difícil para a população entender, muitas vezes por falta de compreensão jurídica. Mas esse argumento que foi utilizado ontem pela defesa do ex-presidente Lula e foi acolhido pelo ministro Fachin, vem sendo debatido desde o início desse processo. E qual é esse argumento? Todas as pessoas têm direito a serem julgadas pelo um juiz natural. O que é um juiz natural? Não pode ser um juiz escolhido pelo Ministério Público. É um juiz que tem que estar dentro da competência daquele assunto. É o juiz que tem que ser aleatoriamente escolhido para julgar. E o que a defesa vem dizendo desde o começo nesse processo? O juiz aleatório não é o de Curitiba. O juiz aleatório é o de Brasília. Insistiram na condução do processo pelo ministro Moro. Vários juristas vieram avisando ao longo de 5 anos que esse fato tinha a capacidade de gerar anulação das condenações e ainda assim o Ministério Público e o magistrado Moro disseram que eram eles que tinham que conduzir esse processo. Inclusive, várias outras condenações a nível nacional, em outras inúmeras operações, foram anuladas exatamente por equívocos semelhantes a esse. Então, o primeiro passo que precisa ser dito pela população é: um processo existem regras, e para evitar que eles venham a ser anulados futuramente, é necessário que o Ministério Público e a magistratura atuem dentro dos seus limites legais. Não podem extrapolar aquilo que a nossa Constituição prevê. Então, todo mundo tem direito de ser julgado por um juiz natural, não escolhido pelo Ministério Público. Doutor Lenine, quando o STF, de certa forma, desconsiderou a delação do Palocci, que, a meu ver, foi uma delação que apontou inúmeras corrupções por parte de Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio STF já não estava traçando um caminho da impunidade lá atrás, em dezembro do ano passado?
Veja, não necessariamente, Haroldo. Por exemplo, se nós pegarmos essa decisão do ministro Fachin, ele anulou todos os atos decisórios e determinou que o processo recomeçasse absolutamente do zero. Significa que o Lula foi absolvido? Não. Isso não é verdade. E com relação à delação do Palocci, não basta simplesmente uma pessoa fazer uma colaboração e não comprovar nada. A palavra dessa pessoa tem força, mas não tem efeito de prova. É necessário que ele apresente documentos, gravações, áudios, e-mails, extratos bancários. Porque senão fica muito fácil você fazer uma colaboração. Você acusa uma pessoa sem apresentar nenhum elemento. E isso não é compatível com o nosso sistema jurídico. Só para complementar a minha pergunta, na sua opinião, enquanto profissional, o STF nos últimos anos está realmente procurando verdades ou inventando razões para poder soltar bandidos? Olha, o STF faz muitos anos, Haroldo, que vem sofrendo ataques de que é conivente com a corrupção. Essa situação não é verdadeira, na minha opinião. O STF, ele atua tecnicamente e muitas vezes a população não tem compreensão jurídica para entender qual foi o fundamento técnico que levou o STF àquela conclusão. Por exemplo, essa questão da decisão do Fachin de ontem, dentro do mundo jurídico, não foi recebida com nenhuma surpresa. Todos, ou melhor, quase todos os profissionais da área do direito vêm dizendo que o ministro Fachin disse ontem há mais de 5 anos. Para a pessoa que não tem conhecimento técnico, pode soar estranho, mas para quem é da área do direito, isso vem sendo tido como absurdo nos últimos 5 anos. A vara de Curitiba não pode ter uma competência universal para julgar todo e qualquer processo com relação ao ex-presidente Lula. E aqui eu não estou me referindo ao ex-presidente Lula fazendo defesa dele. Não se trata disso. Se trata de regras processuais. Não se pode escolher um juiz para julgar um caso específico. Só para que eu possa complementar o meu pensamento, que é o seguinte: até quando a lei neste país vai sobrepor a moralidade como princípio administrativo, né, como princípio político, como princípio de conduta nesse país? Porque à luz da opinião pública, né, pode ser até uma decisão legal por parte do STF, inúmeras decisões que eles tomam. Mas, do ponto de vista da moralidade, da conduta correta e do bom senso popular, é completamente na contramão. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? E eu só quero complementar em função do nosso tempo. Triplex do Guarujá, ilusão. Sítio de Atibaia, ficção científica. Instituto Lula, apartamento lá em São Bernardo, ou seja, é um enterro de gala da Lava Jato, doutor Lenine, só para complementar o que o Haroldo falou? Tá, eu vou começar primeiro pela pergunta do amigo Lúcio. Lúcio, não é um enterro. O que o ministro Fachin disse foi que esse processo ele vai ter que recomeçar do zero e ser conduzido por um juiz que tem competência para julgar aquela matéria. Inclusive, esse novo juiz, que é de Brasília, ele pode validar todos os atos que já foram proferidos pelo doutor Moro em Curitiba. Então, não é o fim da Lava Jato essa decisão por si só, que inclusive, como a Nayara comentou no início da nossa conversa, essa decisão do ministro Fachin pode ser revista pela turma do Supremo Tribunal Federal. Com relação à sua pergunta, Haroldo, existem algumas regras em direito que precisam ser cumpridas. E todas as vezes que isso é desrespeitado, quem tem que dizer é o Poder Judiciário. Como é que a população entende isso? Fica a impressão equivocada de que o Poder Judiciário estaria passando a mão na cabeça de corruptos. Fica a impressão equivocada de que o Poder Judiciário seria leniente com esse tipo de prática. Mas, na verdade, o que o Poder Judiciário está fazendo é apenas garantindo aquilo que a Constituição Federal diz. E isso precisa ser observado não só pelo Judiciário, mas pelo Ministério Público, quando faz a denúncia, pelo juiz, quando ele conduz o processo. E se isso não for respeitado, a população precisa entender que quando for contra ele, cidadão comum, essas regras também vão ter validade. Não basta simplesmente apontar um fato, pedir uma condenação, sem que isso esteja dentro das regras previstas da nossa Constituição Federal. Então, o apontamento que eu gostaria de fazer nessa questão, Haroldo, não se trata de ser conivente com corrupção, se trata de cumprir as regras constitucionais
que desde o início a defesa e a sociedade jurídica vem dizendo que estavam equivocadas. Só que aí boa parte da imprensa e do Ministério Público insistiram na condução do processo em Curitiba e resultou no que resultou. Doutor Lenini, como no Brasil até o passado é incerto, daqui a pouco o Haroldo vai falar sobre a polarização que acaba aumentando. Mas a pergunta para o senhor é a insegurança jurídica aqui no país, né, que já existe uma insegurança com essa decisão do ministro Edson Fachin. Como que fica daqui para frente, ao seu entendimento em relação a isso? Olha, Nayara, uma coisa precisa ser dita com muita franqueza também. O Supremo Tribunal Federal já tinha, em algumas outras oportunidades, se manifestado a respeito da competência da Vara Federal de Curitiba para julgar esse processo. Isso precisa ser dito. Houve uma evolução na compreensão jurídica a respeito disso e que resultou na conclusão de ontem, que foi a do ministro Edson Fachin. Isso vai na linha do seu questionamento. Como é que fica essa questão da insegurança jurídica? Cada hora se entende de um jeito. Existem algumas matérias dentro de processo em que elas são amadurecidas ao longo do debate jurídico. E essa situação relacionada à decisão do ministro Fachin é um exemplo muito claro disso. Foram aparecendo algumas provas, alguns elementos, alguns argumentos que levaram, ao longo de 5 anos, a uma conclusão que, faz 5 anos, boa parte da comunidade jurídica já vinha batendo em cima. Então, isso parece-me que era um tanto quanto óbvio. Eu estava assistindo ontem, inclusive, uma entrevista do Ciro Gomes, em que ele dizia, aos 3, 4 anos atrás, que muito embora não seja hoje aliado do ex-presidente Lula, ele falava: a Lava Jato tem grandes chances de ser anulada, porque cometeram-se inúmeros equívocos ao longo do processo. Operação Satyagraha, cometeram-se equívocos, foi anulada. Operação Castelo Branco, foi Castelo de Areia, foi anulada. Enfim, tem que tomar um pouco mais de cuidado na condução desses processos. Isso não pode ser feito de maneira midiática e fora das regras constitucionais. Isso precisa ser o inverso. A imprensa precisa entender que existem regras e a população também, e essas regras devem ser respeitadas. Doutor Lenini Póvoas, muito obrigada pela sua participação, por ter atendido a gente aqui no A Notícia de Frente. Obrigado. Eu que agradeço uma vez o convite. A gente conversou então, só para lembrar, com o doutor Lenini Póvoas, que é especialista em direito eleitoral. Eu só quero destacar aqui dois termos que o ministro Edson Fachin utilizou lá na decisão dele. Olha, o julgador tem que ser imparcial e apartidário. Não, ele foi apartidário mesmo. Sabe por quê? Todos os partidos elogiaram ele ter anulado, né, todas as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo elogiou, muito bem, né? Anularam as condenações, Lula não é mais ficha suja. Aí o seguinte, aí todo mundo criticando e acusando Sérgio Moro. Quer dizer o seguinte, quem está errado aqui, né? Quem não tem valor é o juiz que prendeu aquele que era um dos principais acusados de ter promovido uma grande roubalheira na República, mas tinha sócio, né? Tinha quadrilha. A acusação é o seguinte, que faziam parte dessa quadrilha, a turma lá, a banda podre da classe política brasileira, com integrantes do PP, do MDB, do PTB. Então é isso, imparcial e apartidário. Aí é o seguinte, quem prendeu é criticado. E quem foi preso vira herói? Isso? Não, é isso aí, porque é o seguinte, porque vão colocar Luiz Inácio Lula da Silva na condição de vítima. Eles foram acusados, Lula e mais essa turma toda aí desses partidos que o Centrão atual, né? Muita gente não, quase todo o Centrão estava lá também, nos governos do PT. E é essa turma que está elogiando a decisão do Edson Fachin de anular as condenações do Lula. Gente, não tem alguma coisa muito errada nessa república. É isso. Aí o seguinte, teve o caso do Lula, aí há dias atrás o seguinte, anularam as quebras de sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro. Aí a gente vê o seguinte, né?
Anula-se as condenações de Lula de um lado, pelo STF. Aí anula-se as quebras de sigilo bancário e fiscal de outro, do senador Flávio Bolsonaro, que agora tem uma mansão elegantérrima lá no Lago Sul, em Brasília, comprada por quase 6 milhões de reais. Diante disso tudo, vem uma dúvida, assim, terrível, né? Uma dúvida que nos atormenta e que faz a gente colocar o seguinte questionamento. A justiça é mesmo cega? Haroldo, vamos para o seu destaque, só colocar aqui que tem muita gente falando, perguntando para o doutor Lenine, né, não deu tempo, o tempo é curto, mas muita gente falando que a justiça não é para todos, né, porque o cidadão mais pobre não tem condições, não teria essa decisão, mas sabe por quê? Porque quantos anos os advogados do Lula estão com esse pedido, estão recorrendo em todas as instâncias? 5 anos. 5 anos. Quem tem dinheiro para ficar pagando advogado 5 anos? Exatamente. Seu o telespectador está coberto de razão, né? Quando você vê, por exemplo, um profissional, que é um grande profissional, competente, o Lenine Povas, dizer que a regra vale para todos, no fundo não vale para todos, a lei nunca valeu para todos nesse país, isso é fato e é notório, né? Aquela lei que condena o Chico não condena o Francisco da Silva Pereira. Enfim, né? Existem 2 leis diferentes no nosso país e é perceptível isso na prática. Na teoria é lindo, mas na prática não funciona. E outra, eu não conheço outro país no mundo em que existe tanta gente, tantos advogados, de certa forma, que inventam razões para soltar bandidos. Inventam razões, não procuram verdades de absoluta forma, né? Ficam inventando razões o tempo todo para tentar minimizar a situação. E não é só no caso do Lula, em outras operações, aqui próximo da gente mesmo, quantas operações da Polícia Federal foram feitas, Operação Sodoma, Ararati, está todo mundo solto, ninguém está preso. Essa é uma realidade do nosso país, né? Infelizmente. Do ponto de vista político, essa decisão do Edson Fachin inviabiliza por completo, joga um balde de água em cima das candidaturas de outros possíveis candidatos à presidência da República em 2022, do próprio João Dória, do próprio Luciano Huck, do próprio Ciro Gomes, polarizando, de certa forma, mais uma vez o país, algo que tudo que a gente não precisaria nesse momento é ter exatamente isso, porque gerou, de certa forma, uma instabilidade e inúmeras incertezas em nosso país, não só no Brasil, mas também no exterior. Porque, de certa forma, o mercado reagiu imediatamente por conta exatamente dessa decisão do Edson Fachin, que cabe recurso, cabe uma posição da Procuradoria-Geral da República, né? Isso pode ser alterado, mas, enfim, a Bolsa de Valores acabou lá embaixo, né? Caindo 4%, o dólar subindo a 5,77%. Isso automaticamente aconteceu com o mercado. O que se coloca em questão hoje é exatamente se tudo que foi utilizado, né, levantado pela Lava Jato de forma árdua pelo Sérgio Moro e toda a sua equipe, se isso vai ser aproveitado ou se vai jogar fora, uma vez que a anulação da condenação do Lula lá em Curitiba passa-se agora para a decisão de um juiz lá em Brasília. Alguns dizem, de certa forma, que essa foi uma grande jogada do Edson Fachin para blindar a Lava Jato. Eu não acredito. Se nós olharmos o histórico do STF, a maneira como ela se comportou podemos dizer, recentemente agora com a anulação por completo da delação do Palocci, que era braço direito do Lula, que apontou uma série de irregularidades, de corrupções bem elencadas e concatenadas pelo Lúcio Sorge aqui, mostrando as corrupções do Lula, né, as ligações do Lula e desvios de dinheiro perceptíveis à luz da opinião pública, né? Provavelmente isso não vai mudar e vai polarizar o Brasil cada vez mais. O que me chama atenção e que me causa uma enorme estranheza é você ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, em uma canetada, destruir 3 instâncias da justiça, né, em questão de segundos, né, achando que, de certa forma, a decisão dele poderia... ele acredita que realmente ele tenha condição e autonomia para fazer isso, né? Num país em que o Supremo Tribunal Federal não se tem crédito ou tem um descrédito muito grande perante a opinião pública, uma decisão como essa, nessa altura do campeonato, acaba de enterrar, a meu ver, sobretudo a ética e a moral desse país. Não é só uma questão de decisão, de se libertar ou se anular
a condenação de alguém que tinha inúmeros indícios e apontamentos de que realmente tenha cometido ilicitudes graves em nosso país por conta de atitudes imorais, né? Mas, sobretudo, algo que é muito mais forte em nosso país, que é o conceito de ética, que é o conceito de moralidade, né? Se de um lado você tem um comportamento chulo, triste, imoral por parte do Supremo Tribunal Federal, tomando uma decisão como essa, né? Do outro lado, o próprio sistema pede para que o sujeito use máscara, para que o sujeito respeite as regras de biossegurança. Com que moral? A população não acredita mais nos poderes, de certa forma, na maioria dos poderes, por conta exatamente de comportamentos como esse, né? Eles não conseguem explicar. E quando eu vejo o Lenine Povos dizer o seguinte, olha, à luz da opinião pública, que não conhece a lei, que não sabe, mas a gente tem bom senso. Eu não sou advogado, não sou idiota e não sou qualquer um, de certa forma. Eu estudei a minha vida toda e sei exatamente o que é moralidade, né? O que são princípios e valores que devem nortear a conduta, principalmente de um homem público. Isso é fundamental. Infelizmente, abriram uma vala e jogaram a ética, enterraram a ética em nosso país, enterraram a moralidade em nosso país, né? E acham que estão no caminho certo. O Brasil está indo cada vez mais para o buraco, e o STF está cada vez mais colocando pá de terra em cima de princípios que deveriam nortear um país bom, correto, né? E infelizmente nós não temos isso. Estão enterrando a Lava Jato e premiando os corruptos. Olha, tudo bem, o juiz que decidiu lá, que deu as sentenças, no caso Sérgio Moro, não tinha competência para julgar Luiz Inácio Lula da Silva. Aí é o seguinte, a sentença dele foi confirmada na segunda instância, no TRF, no Tribunal Regional Federal. Aí é o seguinte, aí a sentença de Sérgio Moro foi confirmada na terceira instância, no Superior Tribunal de Justiça. Mas aí é o seguinte, 4, 5 anos depois, vem lá e fala assim, não valeu nada disso, está tudo anulado. O Supremo já vinha discutindo isso há muito tempo. Olha, e aí é o seguinte, aí eles querem o seguinte, que a opinião pública entenda isso. Não, deixa eu só complementar uma coisa, Lúcio. O sistema jurídico brasileiro precisa ser revisto, precisa ser reformulado, porque é o seguinte, porque ele existe para atender os milionários, né? Para atender aqueles que são os poderosos da República. É isso que está acontecendo. Um grande acordão, o seguinte, para premiar aqueles que foram acusados e condenados de assaltar com um pé de cabra, arrombar com um pé de cabra os cofres públicos. E cuidado, viu, Lúcio? Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas opiniões, porque falar mal do STF, ou falar mal, ou dar opinião, né, de uma instituição como essa é perigoso, né? É perigoso. Eu dei o meu destaque hoje, quero deixar aqui publicamente a minha indignação com relação a essa situação toda. O meu destaque hoje é apenas um desvelamento no cidadão comum, de um professor. Nada mais que isso, que realmente não acredita definitivamente que esse país tem jeito. Quando você disse aquela máxima no começo do programa, me perguntando quem foi Charles de Gaulle, que eu não lembrava, né? Até porque estava meio dormindo ainda, né? E você me trouxe uma máxima, Lúcio, que eu não conhecia. Eu não sabia que era dele exatamente isso, que o nosso país não é um país sério. Mas sempre ouviu, né? Sempre ouvi, mas não sabia que era dele, né? Você vê que a gente está sempre aprendendo, né? Não sabia que era dele, mas é exatamente isso. O nosso país é um circo, o nosso país não é um país sério e o nosso país é um país que não respeita absolutamente o cidadão brasileiro. A massa trabalhadora está aí exatamente para eleger alguns visigodos e colocar pessoas completamente despreparadas na Suprema Corte. Olha, e muita gente, o seguinte, hoje deve ter ficado satisfeita, né? Com as colocações que foram feitas aqui sobre essa anulação, né, das sentenças, né, sobre esse prêmio, né, ao ex-presidente Lula de todas as condenações dele lá na Lava Jato. E o seguinte, olha, esse país que não é sério, como disse o Charles de Gaulle, precisa hoje da providência divina. Em todos os sentidos. Sobrar para nós como opção
Lula de um lado e Bolsonaro, do outro, olha, é para acabar com o piqui de Goiás, como diz a Nayara. Deixa eu colocar um pouco o telespectador, que hoje a gente não colocou quase nada e ele está cobrando aqui. Vocês não vão ler as mensagens da audiência? Por favor. Bom dia, bancada Notícia de Frente. Minha pergunta vai para o professor. Qual a possibilidade do presidente Bolsonaro invocar o artigo 142, tendo em vista que o STF virou ativismo judicial e não está mais respeitando nossa Constituição? É o Jackson. Ô Jackson, eu lhe peço desculpas porque eu não sou advogado, eu não faço a mínima ideia do que seja esse artigo 142. Não tenho manda aqui pra gente. Mínimo conhecimento, mas eu vou pesquisar. Bom dia, meus amigos. Esqueceram de um detalhe, que nós moramos no Brasil, onde a maior prostituta que nós temos é a justiça brasileira. Opinião do nosso telespectador. É isso aí, povão. Vive embaixo do chicote. Quem rouba muito é privilegiado, é um herói no Brasil. Tem mais aqui, ó. Chora, Haroldo, o choro é livre, a verdade prevaleceu. Queremos a suspeição do Sérgio Moro. E tem um aqui que veio... Muita gente mandou isso aqui para mim. Falta pouco para o STF concluir que fomos nós que roubamos o Lula. Não, todo mundo mandou isso para mim hoje. Não era meu triplex, não era meu sítio, não era meu instituto, não era meu apartamento lá de São Bernardo. E esse artigo 142, sabe o que é, professor? É aquele, me parece que é esse. Se eu estiver errado, o telespectador pode me corrigir. É aquele que permite que as Forças Armadas possam intervir em algum poder militar, né? Da República. Isso mesmo. Pode intervir lá no Legislativo, pode intervir no Acho Judiciário. Bem difícil, né? É um apelo aí para a ditadura. É isso. Gente, 7 horas e 13 minutos. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais a Notícia de Frente.